Episódio 10. Recap e mapa mental de O Livro dos Espíritos. Hoje não abriremos o livro numa pergunta específica. Vamos subir alguns degraus. A ideia é simples e poderosa. Olhar para trás, ver o caminho que percorremos e depois olhar para frente, mas com um mapa nas mãos. Se os 9 primeiros episódios foram como entrar num edifício imenso, agora vamos subir até o terraço. Lá de cima, tudo faz sentido. O Livro dos Espíritos, o ponto de partida. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857 por Allan Kardec. Não é romance, nem tratado teológico. Ele se apresenta como perguntas e respostas. Isso muda tudo. Perguntas pressupõem investigação, pressupõem método, pressupõem dúvida. Assim começamos nossa jornada. Recap: o que construímos até aqui? Reorganizemos os 9 primeiros episódios. O Espiritismo como proposta. O livro não pede fé, mas propõe compreensão. É uma filosofia espiritualista, investigando espíritos e leis morais. Não é culto, nem igreja, nem sistema fechado. É uma proposta de estudo. Como ler sem se perder? Aprendemos que o livro exige leitura ativa. É estruturado em lógica progressiva, conceitos básicos, definições, desenvolvimento, consequências. Se pular etapas, se perdem. Funciona como matemática espiritual. Cada ideia sustenta a próxima. Revelação ou filosofia? O texto afirma trazer revelações dos espíritos, mas não pede aceitação cega. Ele propõe comparação de comunicações, universalidade do ensino, coerência lógica, ou seja, ele tenta se posicionar como algo entre revelação e filosofia racional. Uma revelação examinada, autoridade das ideias. Não é acredite, porque eu disse. O critério apresentado é concordância geral dos espíritos, coerência com a razão, ausência de contradições graves. O livro tenta legitimar suas respostas por consistência. Você pode aceitar ou não, mas é convidado a analisar. E então, Deus. E aqui está algo interessante. O livro começa com Deus. Por quê? Porque se você quer entender a vida, a alma, a justiça, o destino, você precisa começar pelo princípio. O que é possível saber sobre Deus? A resposta central. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não há descrição física, não há imagem, não há antropomorfismo. É uma definição filosófica. Isso é importante, porque o livro evita criar um Deus humano, evita forma, evita limites. Ele começa pelo abstrato, pelo fundamento. Atributos divinos. Se Deus é causa primeira, ele deve ser eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Esses atributos não são dogma, mas dedução lógica. Se Deus fosse limitado, não seria absoluto. Se fosse injusto, não seria perfeito. Se fosse mutável, não seria eterno. O livro constrói Deus como uma necessidade lógica. O problema do mal. E aqui surge a grande tensão. Se Deus é bom e justo, por que existe sofrimento? Neste ponto da obra, não há resposta completa, há apenas introdução. A semente da ideia é plantada. Talvez o mal não seja criação direta de Deus, mas consequência da liberdade dos espíritos. E isso nos prepara para o que vem depois. Fé raciocinada. Talvez esse seja um dos conceitos mais centrais. Fé que não suporta exame é frágil. O livro propõe uma fé que aceita questionamento. Não é fé cega. Não é fé contra a razão. É fé construída sobre entendimento progressivo. Agora,
O mapa mental do resto do livro, se você abrir o índice de O Livro dos Espíritos, vai perceber que ele é dividido em 4 partes principais: das causas primárias, do mundo espírita, ou dos espíritos, das leis morais, das esperanças e consolações. Vamos visualizar isso como um grande arco narrativo. Parte 1. As causas primárias. Já começamos essa parte. Ela responde: Deus existe? O que é Deus? Como começou o universo? O que é espírito? O que é matéria? Essa parte é a fundação do edifício. Sem ela, tudo desmorona. Parte 2. O mundo espírita. Aqui o livro amplia drasticamente o horizonte. Entramos em temas como natureza dos espíritos, escala espírita, reencarnação, vida após a morte, comunicação entre mundos. Essa é a parte que mais desperta curiosidade, mas perceba, ela só faz sentido depois que você entende Deus e os princípios básicos. O mapa mostra que nada está solto. Parte 3. As leis morais. Aqui, a obra muda de tom. Sai da cosmologia e entra na ética. Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Percebe o movimento? Primeiro, quem somos. Depois, como funciona o mundo espiritual. Agora, como devemos viver é uma progressão lógica. Parte 4. Esperanças e consolações. Finalmente, o livro chega ao coração emocional. Destino da alma, penas e recompensas, vida futura, felicidade e sofrimento. Aqui ele tenta responder: o que me espera? E mais importante, isso faz sentido com um Deus justo, como tudo se conecta. Vamos montar o mapa mental simplificado. Deus, criação, espíritos, evolução, leis morais, destino, justiça divina. Não é uma coleção de respostas isoladas. É um sistema, o fio condutor do livro. Existe uma ideia central que atravessa toda a obra: progresso. Nada é estático. Os espíritos evoluem. O conhecimento evolui. A moral evolui. A compreensão de Deus evolui. E isso é coerente com o que foi apresentado no início. Deus como inteligência suprema e nós como inteligências em desenvolvimento. Por que esse mapa importa? Porque sem ele, o livro pode parecer fragmentado, repetitivo, excessivamente didático, mas com um mapa ele se torna uma jornada que começa no absoluto e termina na responsabilidade individual. O que vem pela frente. Se você continuar a temporada, verá que a ideia de reencarnação muda a noção de justiça. A pluralidade dos mundos amplia o universo moral. A lei de causa e efeito reorganiza a visão de sofrimento. A liberdade individual explica o mal. A caridade se torna eixo central da evolução. O que parecia metafísico começa a tocar o cotidiano. A grande pergunta que fica: se somos espíritos em progresso, então o que estamos fazendo com essa encarnação? O mapa do livro não é apenas teórico, ele é existencial. Ele termina sempre em você. Conclusão: o edifício inteiro. Hoje você não aprendeu uma nova resposta. Você aprendeu a ver o todo. E quando você enxerga o todo, cada nova pergunta que surgir vai encontrar lugar dentro da estrutura. O Livro dos Espíritos não é apenas um livro sobre espíritos. É uma tentativa de responder 3 perguntas fundamentais: de onde viemos, por que sofremos, para onde vamos. E o mapa que traçamos hoje é a bússola para navegar nessas respostas. Respire, olhe para trás, olhe para frente. A jornada
está apenas começando.